Boa tarde. O programa Domínio Público promove uma série especial de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. O nosso objetivo é oferecer aos eleitores um panorama das propostas e visões dos postulantes ao cargo. E as perguntas formuladas no programa são iguais a todos os pré-candidatos. E neste episódio, recebemos em nosso estúdio o pré-candidato do Partido Democrático Trabalhista, Tarcísio Zimmermann. Boa tarde, pré-candidato. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos telespectadores do Domínio Público. Gratidão à Câmara de Vereadores por nos dar esta oportunidade. O senhor tem, de acordo com o nosso roteiro e previamente combinado com todos os pré-candidatos, a apresentação então, do pré-candidato e da pré-candidatura em até 2 minutos. Bem, eu sou um homem de 69 anos, sou divorciado, pai de 2 filhos, sou o 11º filho do seu Eugênio e da Agnes Catarina, pequenos agricultores da linha Bom Princípio, no interior de Santo Cristo. Tive uma vida, enfim, bastante movimentada, tive a oportunidade de me formar em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhei por quase 10 anos em processamento de dados, trabalhei por bastante tempo como educador popular, ajudando sindicatos, cooperativas e grupos a entenderem melhor a realidade do país. E desde 89 eu estou na vida pública. Tive a oportunidade de ser 3 vezes deputado federal, secretário do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do governo Olívio Dutra. Tive a oportunidade de ser prefeito aqui de Novo Hamburgo, a oportunidade de ser presidente da Corsã e deputado estadual. Portanto, eu sou muito grato ao povo de Novo Hamburgo por todas as oportunidades que me deu e por toda a experiência que eu pude acumular nesse tempo todo. Perfeito. Pré-candidato, quais são as suas principais prioridades e metas para o mandato, caso seja confirmado candidato e posteriormente eleito prefeito de Novo Hamburgo? Bom, Jaime, a cidade de Novo Hamburgo, o município, vive uma situação muito crítica. Eu quero chamar a atenção da população de que a gente não deve desprezar a situação grave da nossa cidade. Nossa cidade há muitos anos está estagnada, crescendo, a sua renda cresce menos do que a inflação do país, depois nós vamos tratar desses dados. Portanto, é uma cidade que precisa se repensar globalmente. Eu tenho colocado o seguinte, a base do meu governo é um programa simples. Eu serei um prefeito que vai ouvir as pessoas sabem que eu sempre fiz isso, eu não fujo do debate, eu não fujo do diálogo. Segundo, eu vou ser um prefeito que trabalha muito, isso é uma característica que está incorporada na minha história. Terceiro, eu vou ser um prefeito que não vai roubar. Eu penso a política como uma missão, não é um lugar para a gente enriquecer, não é um lugar para a gente se locupletar, é um lugar para a gente servir bem ao nosso povo. Eu quero montar uma equipe, e isso é uma coisa muito importante, uma equipe que tenha qualidade técnico-política. O que isso quer dizer? Que tenha pessoas na saúde que entendam a saúde, na educação, que entendam profundamente os desafios da educação, na assistência social, que entendam a assistência social, quer dizer, em cada área, técnicos e também identificados com esses princípios, trabalhar, ouvir e não roubar, que entendam do riscado e que façam boas políticas públicas. E eu vou me dedicar muito à área do desenvolvimento. Nós precisamos repensar o futuro da cidade de Novo Hamburgo. Então, para a gente ter um bom governo, a gente tem que ter uma boa equipe, tem que trabalhar muito, tem que ouvir muito, não pode desviar recursos públicos e tem que estar atento para o futuro da nossa cidade. Pré-candidato, estamos vivenciando um período que atingiu a todos, que é esse de pós-enchente, com todos os impactos sociais e econômicos. Caso seja confirmada, então, a sua candidatura, quais são as suas propostas para lidar com esses impactos? Não sei se tu sabe, Jaime, mas eu, nas últimas 3 semanas, eu fiquei basicamente na Santo Afonso, ajudando no processo de limpeza das casas e dos objetos que sobraram. Aliás, foi uma experiência dramática para mim, foi uma experiência
vamos dizer assim, daquelas mais definitivas da vida da gente. Porque a gente encontrava pessoas, às vezes, de 60 anos que olhavam para a gente e diziam, puxa, a gente trabalhou tanto toda a vida e isso virou esse monturo aqui de móveis e de objetos descartados. Bom, e uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele período foi a completa ausência do poder público. Não aparecia uma autoridade do município para conversar com aquelas pessoas, para lhes dar um mínimo de alento. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que se nós enfrentarmos no meu governo uma situação dessa, eu não vou fugir do povo, eu não vou me esconder do povo. A segunda coisa, nós precisamos, e eu estou anotando todos os episódios dessa cheia, para fazer verdadeiramente um checklist do que uma defesa civil competente tem que ter como iniciativas preparadas para o caso de uma situação como essa. Acho que nós fomos pegos totalmente desprevenidos, tudo foi improvisado e continua sendo improvisado. Então, precisamos ter uma preparação da cidade para esse tipo de episódio, porque ele virá de novo. E terceiro, evidente que nós não temos como deslocar toda essa população, assim como São Leopoldo não tem como deslocar toda a sua população. Então nós vamos ter que reforçar os sistemas de prevenção de enchentes e, inclusive, para isso nós temos que ter uma atuação conjunta muito forte junto ao governo federal para que a gente não seja pego mais desprevenido nestas situações. E qual a sua visão para o desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo e como pretende incentivar o empreendedorismo e atrair investimentos para a cidade, visando gerar empregos e fortalecer a economia local? Eu quero dar três dados aqui primeiro para a gente começar. Entre 2010 e 2021, o produto interno bruto, que é a medição digamos, da riqueza de um estado, de um país ou de um município. O produto interno bruto de São Leopoldo cresceu 116,5%. O produto interno bruto de Novo Hamburgo, neste mesmo tempo, portanto, a riqueza disponível para o nosso povo, cresceu 74,7%. E a inflação desse período foi de 81,5%. Então vejam só, nesses 11 anos, eu estou pegando 2010, 2021, a nossa população permaneceu mais ou menos estável, o que é um problema. Por quê? Porque se ela permanece estável, é porque cada vez mais hamburguenses estão numa idade mais avançada. O que é bom, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, é um problema. Então, a verdade é que a nossa cidade é uma cidade que vem perdendo espaço na riqueza do estado do Rio Grande do Sul. Só para ter uma ideia, nesse período, a riqueza do estado do Rio Grande do Sul cresceu 114%. São Leopoldo cresceu um pouco mais do que a riqueza do estado do Rio Grande do Sul, enquanto nós crescemos só 74,7%. Então, nós precisamos, eu diria o seguinte, primeiro, não perder empresas. Isso se faz tendo uma política de presença ativa junto às empresas, recebendo, conversando, dialogando. Segundo, estimular as empresas locais. No meu tempo, nós tínhamos, por exemplo, o stand da Capital Nacional do Calçado nas grandes feiras, e isso estimulava a micro e a pequena empresa de Novo Hamburgo a se qualificar, e nós tivemos grandes exemplos disso. E terceiro, nós temos que pensar uma nova matriz de desenvolvimento para a cidade de Novo Hamburgo. Eu quero lembrar que São Leopoldo, há 20, 25 anos, graças à Unicinos, apostou no Tecnocinos. Bom, se a economia deles cresceu nesse período 115% e a nossa 74%, é porque nós não apostamos numa nova matriz de desenvolvimento. E nós precisaremos fazer isso. Claro que isso não será uma obra da prefeitura, isso terá que ser feito num diálogo muito profundo com o setor, com as nossas universidades, e nós temos boas universidades enfim, instituições de ensino superior na cidade. Nós teremos que fazer isso com os empresários, com os trabalhadores, com o poder público e num diálogo muito intenso com o governo do estado e o governo federal. Nós precisamos repensar para que lado a nossa cidade vai. Porque hoje, um jovem formado na universidade ou na escola técnica dificilmente ficará em Novo Hamburgo porque nós não temos
bons empregos para oferecer para a nossa juventude. E nós precisamos pensar isso de forma muito, muito consistente. E quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura urbana da cidade, incluindo transporte público, mobilidade urbana, vias e espaços públicos? Eu posso falar um pouco do que eu fiz no período em que eu fui prefeito. A gente teve um grande esforço no sentido de trabalhar programas de urbanização, um grande esforço no sentido de preparar melhor a cidade para poder acolher melhor seu povo. Nós tivemos também a iniciativa de pensar um novo sistema de transporte coletivo para a cidade. E, infelizmente, parece que houve uma licitação que na minha época, eu não tive êxito na licitação. São coisas que acontecem na administração pública, mas eu realmente me espanto que fazem 12 anos que eu saí, ou faz 12 anos que eu saí da administração. Nesse tempo todo, quer dizer, nós tivemos uma licitação do transporte coletivo que piorou o transporte coletivo da cidade. Isso é inadmissível, quer dizer, não tem um projeto novo e nós sabemos que este modelo de transporte, ele não é sustentável, não é sustentável. Então nós temos que repensar globalmente o transporte coletivo pensando nisso. Hoje nós temos mais gente com carro, nós temos mais aplicativos, nós temos mais gente em home working, nós temos mais gente com receio de sair de casa por conta dos problemas da criminalidade. Portanto, o transporte coletivo passa a ser uma questão que precisa ter uma gestão de outro nível, uma gestão de outra... Nós vemos hoje, por exemplo, em várias cidades do país, vamos dizer assim, as administrações municipais subsidiando. Não sei se nós teremos condições de fazer isso, né? É muito difícil a situação econômico-financeira do município de Novo Hamburgo, mas nós vamos ter que pensar, junto com a cidade, soluções que melhorem as condições de mobilidade e as questões de convivência aqui na cidade. Pré-candidato, como será a sua relação com o funcionalismo público e como lidará com as dívidas do município com o IPAZEM? Bom, eu quero dizer de princípio aqui, de todos os prefeitos que, vamos dizer assim, que a cidade teve ao longo da existência do IPAZEM, o meu governo foi o que mais capitalizou o Instituto. Como que capitalizou? Pagando mensalmente aquilo que nós devíamos e pagando também os refinanciamentos. Nós chegamos no final do meu mandato com uma dificuldade, não vamos entrar nisso agora, mas de qualquer forma foi o governo que mais capitalizou o IPAZEM. E nós não fizemos empréstimo para governos seguintes pagarem para tapar o rombo do IPAZEM. Nós pagamos com recursos do orçamento, portanto, fazendo efetivamente aquilo que o município, que o administrador deve fazer. Eu vou ter uma relação de muito respeito. Eu sempre tive uma relação de muito respeito com os servidores, de muita franqueza. Eu não tenho receio de debater nenhum tema com os servidores do município, debater francamente, diretamente, honestamente. E eu sempre digo o seguinte, quando um município contrata um servidor público, ele contrata uma despesa para 60, 70 e talvez 80 anos. E o município não pode descuidar dessa despesa para daqui a 50, 60, 70, 80 anos. Porque aí o servidor estará aposentado e se o município descuidar hoje, lá adiante, ele não receberá sua aposentadoria. Então nós temos que ter esta seriedade no trato da coisa pública. Não é fazer demagogia hoje. Não é fazer demagogia hoje, é fazer o que precisa ser feito hoje para que o futuro não seja tão amargo. E como o senhor pretende lidar com as questões relacionadas à segurança pública, reduzir os índices de criminalidade na cidade? Acho que esse é um tema, na verdade, é um tema do Brasil e talvez do mundo hoje, né? O tema da criminalidade. Olha, vamos dizer assim, isso na verdade é uma ação que precisa ser integrada. Então, nós, no meu governo, nós tivemos, eu diria que duas iniciativas muito importantes. A primeira foi trabalhar sistematicamente num esforço de integrar o trabalho das diferentes polícias que nós temos aqui no país.
Quer dizer, a Guarda Municipal, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, né, a Polícia Federal, de forma que nós tivéssemos capacidade operacional e de fazer frente às diferentes manifestações do crime. Eu me preocupo demais com o domínio das comunidades hoje por facções do tráfico de drogas. Essa, então, foi a primeira iniciativa e eu acho que foi positiva, porque nós tivemos bons exemplos de superação de dificuldades em locais através desse trabalho integrado. E a segunda, eu criei a Guarda Municipal nas escolas mais vulneráveis do município. E foi uma experiência muito positiva, não sei se permanece na forma como nós criamos, mas certamente isso permanece no meu horizonte. Por quê? Porque as diretoras me diziam, não era guarda dentro da escola. Dentro da escola o que tem que ter são educadores, né? Mas era um guarda na porta da escola, no quarteirão da escola. E as diretoras me diziam, isso é tudo de bom. Então nós vamos trabalhar de forma muito consciente. Agora, com todo o respeito, eu não terei um general como secretário de segurança. Generais sabem fazer guerra. Generais não, talvez saibam, não sei. Os nossos não sei porque faz muito tempo que eu não vejo eles atuando mesmo nisso. Mas generais não sabem nada de segurança pública e isso está mais que provado. Pré-candidato, quais são as suas estratégias para promover a educação de qualidade no município e garantir o acesso equitativo à educação para todos os cidadãos hamburguenses? Tu sabe que eu já me conversado com professoras, com professores reunido para compreender melhor um pouco a situação atual da educação no município. E quero te dizer que chega a dar medo da gente ter que enfrentar esse desafio. Porque esse desafio começa num problema muito grave, que é um divórcio entre a SMED e as escolas. Quer dizer, não existe uma relação de confiança entre a Secretaria das Escolas com a Secretaria Municipal de Educação. E aí tu não tem condições de ter um projeto de educação. Então, essa é a primeira coisa. Nós precisamos pensar como que nós vamos recompor essa relação de confiança entre as escolas e a SMED. A segunda questão, nós temos uma situação, vamos dizer assim, difícil, muito preocupante na relação dos pais com a educação. E isso começa na educação infantil. A escola promove eventos direcionados aos pais, mas com as crianças, e numa turma de 20 aparecem 4 pais na escola. Isso é um problema gravíssimo. Como é que vou dizer assim, os pais estão se abstendo de participar do processo de educação e isso não funciona. Não funciona. As grandes escolas privadas do mundo, que formam a elite do mundo, presta atenção, as que formam a elite do mundo, se os pais não comparecem 2 vezes a atividades que a escola programa com os pais, os filhos são excluídos da escola. Por que eles fazem isso? Porque não existe educação possível sem que a família esteja integrada nesse processo. Então essa é a segunda questão. A terceira questão, nós temos ainda uma falta de vagas para os ciclos, digamos, finais da educação básica e do ensino médio. Isso é muito grave. Se a gente olha o panorama das nossas escolas, por exemplo, nós temos apenas 10 escolas que funcionam do 1º ao 10º, né? Do 1º ao 9º. Nós temos 7 escolas que funcionam até o 7º. Nós temos 34 escolas municipais que funcionam só até o 5º. Mas o que faz com as crianças que saem das tantas escolas e que não tem e que tem que procurar uma outra escola para fazer o 6º, 7º, 8º e o 9º ano? O que é feito? Como é que a gente pensa a educação? Quer dizer, essas crianças podem estudar ou não podem? Essas crianças... quer dizer, olha, no mundo que nós vivemos,
logo, logo, qualquer atividade remunerada formal vai exigir ensino médio. Qualquer atividade formal remunerada. Ah, fazer bico, juntar latinha, isso talvez não. Mas atividade com carteira assinada, com contrato assinado, vai exigir ensino médio. Então nós temos que repensar profundamente o processo da educação. E eu tive, assim, no meu governo, um esforço muito grande. Nós fizemos a Constituinte Escolar, nós procuramos debater com a comunidade escolar o processo educacional, incorporando muitos pais, estimulando muitos pais. Nós vamos ter que repensar isso junto com a comunidade escolar, um método para que a gente rompa esse travo que tem entre a SMED e a escola, e as escolas, que a gente rompa esse travo que tem entre as famílias e as escolas, e que a gente efetivamente consiga oferecer uma educação de qualidade. Então, acho que nós temos desafios muito grandes. E eu acho que, eu queria só registrar, no meu período nós iniciamos e deixamos, enfim, encaminhadas 10 novas escolas de educação infantil. Então foi um grande, vamos dizer assim, um grande processo de garantia desta oportunidade para a criança. Uma criança que tem uma escola de educação infantil vai ter uma educação diferenciada. Então nós temos que continuar essa luta. Nós temos que botar 100% das nossas crianças na educação infantil, e isso é uma luta a ser travada pela cidade, não pelo governo, pela cidade. Como o senhor planeja enfrentar os desafios relacionados à saúde pública e melhorar o acesso aos serviços de saúde na cidade? Olha, se tem uma coisa que eu tenho profundo orgulho, foi do que nós fizemos na saúde. Eu encontrei uma situação calamitosa na saúde de Novo Hamburgo. 0 equipes de saúde da família, um hospital ameaçado de fechar porque a associação hospitalar estava, enfim, condenada a ser fechada, né? Unidades de saúde que eram verdadeiros galpões, não eram unidades dignas de um atendimento de saúde. E no meu governo, nós construímos 12 novas unidades de saúde. Eu quero só dar um dado, Canudos. Quando eu assumi, tinha a unidade maior, aquela da Silvio Gilberto Christmann, e uma na Iguaçu, pequenininha, com um profissional. Quando eu terminei meu governo, eu tinha uma unidade no Mundo Novo, na Morada dos Eucaliptos, na Getúlio Vargas e a UPA em Canudos, e mais as 2 outras. Então nós concluímos o 2º anexo do hospital, nós implantamos 24 equipes de saúde da família, nós trouxemos os recursos, o projeto e o terreno para a UPA do centro, né? Então nós de fato criamos a Fundação de Saúde Pública que tem um quadro de servidores regular. A ideia era essa, ter servidores vinculados ao sistema de saúde da cidade. Infelizmente caminhou muito de novo a terceirização, nós vamos rever isso, né? Porque a saúde precisa de um quadro de servidores regulares. Nós precisamos trabalhar. Então, o que eu quero dizer é que nós temos um bom sistema, um robusto sistema de saúde da cidade. Nós temos unidades de atenção básica ou da família, nós temos 2 UPAs e temos um bom hospital. Não tem mais sentido as pessoas sofrerem tanto. Então nós vamos ter que trabalhar muito nos protocolos de funcionamento das nossas unidades de saúde, das nossas UPAs, do nosso hospital, na gestão, sobretudo, para que a gente tenha um bom sistema de saúde. Hoje nós não temos mais um problema de oferta, nós temos um problema de oferta qualificada, em tempo adequado, enfim, e que dê segurança. E temos um problema também de valorização dos servidores de saúde. Eu quero dizer que uma das coisas que eu não consegui fazer foi um plano de carreira para a Fundação de Saúde Pública. Se eu for prefeito, eu vou trabalhar isso junto com os servidores e junto com a comunidade, num plano de carreira para os servidores da Fundação, de forma que eles se sintam valorizados e acolhidos no processo de trabalho que eles têm. Perfeito. Pré-candidato, quais são as suas propostas para promover o desenvolvimento social, combater as desigualdades e promover a igualdade de gênero com políticas públicas que beneficiem as mulheres? Bom, a primeira questão é ter
uma secretária ou um secretário de assistência social que saiba o que é assistência social. Não é um guarda municipal ou uma advogada, por melhores pessoas que eles sejam, mas a política pública hoje ela é muito exigente, ela é muito estruturada, e se a pessoa não sabe como ela funciona, ela não tem como gerir. Segundo, eu vou promover novamente um processo de descentralização da assistência social. Não tem sentido que todos os principais serviços de assistência social estejam concentrados no centro da cidade. A assistência social tem que estar nas comunidades que a precisam, né? As pessoas mais carentes, elas não têm capacidade de vir até o centro para buscar o atendimento, vamos dizer assim, mais qualificado, enfim, eu diria assim, mais complexo, né, que hoje está todo centralizado de novo. Terceiro, nós vamos, então, descentralização e, vamos dizer assim, uma equipe que entenda do que é a assistência social. E terceiro, nós temos que continuar trabalhando na ideia de incluir o máximo das nossas famílias nos programas estaduais e nacionais, né, de renda mínima. E continuar trabalhando propostas como o Catavida, que nós criamos, e que foi um grande programa, na verdade, de uma política de desenvolvimento social e também ambiental, e que pode ser muito qualificado, pode ser muito ampliado na cidade. E quanto à questão de gênero, eu me orgulho de ter feito um governo já naquele período, 2009, 2012, praticamente com igualdade de gênero nos primeiros escalões, né, no primeiro escalão do município. Então, tinha muitas mulheres no comando no meu governo. E elas são competentes assim como os homens competentes são, ou são incompetentes como os homens incompetentes são. Então, não tem uma diferença, ao contrário. E eu quero voltar a ter isso. Mas eu criei a coordenadoria, né, de defesa da igualdade de gênero, quer dizer, a coordenadoria das mulheres. Nós precisamos trabalhar muito isso e precisamos trabalhar muito, especialmente na atenção às mulheres vítimas de violência. Isso era um serviço, o Viva Maria, que infelizmente foi descontinuado, mas isso é uma questão específica que nós precisamos cuidar. Isso não dá para envolver na assistência social como um todo, porque isso é uma política que na verdade, incorpora questões criminais, né, legais, e incorpora questões, enfim, de sobrevivência e da vida. Então, nós precisamos retomar essa questão com muita intensidade, valorizando a presença da mulher na gestão pública, mas também tendo um olhar muito, muito atento à questão da violência contra a mulher. E quais são as suas medidas para promover a sustentabilidade ambiental e enfrentar os desafios relacionados ao meio ambiente em nossa cidade? Eu acho, assim, que digamos assim, essa crise que nós estamos vivendo, essa tragédia que nós estamos vivendo, ela nos conscientiza a todos de que acabou. Acabou. Ou a gente cuida da natureza, ou a natureza descuida de nós. E a gente percebe o quanto de sofrimento tem nesta catástrofe que nós estamos vivendo. Então, a questão ambiental, ela tem seus aspectos específicos. Eu acho que nós estamos vivendo um período no país e no Estado de destruição de legislação ambiental. É uma tragédia que isso esteja acontecendo exatamente no período da tragédia aqui, mas o governo do Estado, o governo federal anterior e a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa destroem muito a legislação ambiental do país. O município, ele tem um poder muito limitado nessa questão, mas eu penso que esse processo da questão ambiental, ela é transversal a todas as atividades do município. A questão ambiental tem que estar presente nas obras, na educação, na saúde, na assistência social e no cotidiano da administração municipal. Nós precisamos repensar todo o nosso funcionamento centrado na ideia da sustentabilidade, centrado na ideia do cuidado com a natureza,
do cuidado com os recursos naturais, de cuidado, enfim, para evitar o superconsumo, né, e o desperdício daquilo que pode ser reaproveitado. Então nós temos que pensar isso como algo transversal em todo o governo e algo que organiza o funcionamento do próprio governo. E como o senhor planeja promover a transparência e a participação cidadã na gestão pública? Tu sabe, Jaime, que no meu governo de 2009 a 2012, nós utilizamos muito o orçamento participativo, né? Ele foi um instrumento muito importante, porque, na verdade, vamos dizer assim, esses instrumentos se dirigem àqueles que querem saber, né? Tem muita gente que não quer saber, que não se preocupa em saber, mas aqueles que querem saber tinham no orçamento participativo uma oportunidade de conhecerem as contas do município, de avaliarem as obras do município, de avaliarem o funcionamento geral do governo, de avaliarem a saúde do município. Então, havia um processo vamos dizer assim, de transparência para aquela... E eu quero te dizer, inclusive, que eu ficava espantado porque os nossos conselheiros do orçamento participativo debatiam o orçamento com muito mais propriedade do que os vereadores, com todo o respeito aos vereadores. Mas porque eles se debruçavam sobre, mas aqui nós estamos gastando tanto em saúde, nós estamos gastando tanto, investindo tanto em saúde, investindo tanto em educação, sobra tanto de recursos livres para o município poder fazer obras. Onde é que nós vamos priorizar a obra? E eu via negociações entre uma comunidade e a outra dizendo o seguinte, não, eu entendo que vocês precisam mais agora, mas no ano que vem ou daqui a 2 anos, quem sabe vocês nos apoiam para a gente ter esta obra aqui também. Então, era uma coisa muito linda da gente ver a negociação que os conselheiros do orçamento participativo faziam na definição dos recursos. Hoje tem a informática muito mais presente, muito mais... Então, acho que nós poderemos, e eu vou estudar muito isso junto com as pessoas que estudam esse tema, né, e vou me cercar de pessoas que tenham mais domínio sobre esse tema, para que a gente possa, inclusive, implementar sistemas online de aferição de opiniões, né, e de tomada de decisão. Sistemas online já existem, eu conheço sistemas online, o cidadão pode entrar lá e dizer, eu entendo que isso aqui não deve ser feito, eu entendo que isso aqui deve ser feito assim. Então, nós vamos implementar esse tipo de ferramenta no nosso governo, sim. Pré-candidato, como o senhor pretende enfrentar os desafios relacionados à habitação e garantir o acesso à moradia digna para todos os cidadãos? Mais uma vez, eu preciso falar daquilo que eu já fiz, né? Claro que numa parceria com o governo federal, mas num trabalho muito intenso do município. No meu governo, nós não terminamos as obras, mas nós conseguimos os recursos, fizemos os projetos e iniciamos as obras de urbanização de uma parte da Vila Palmeira, da Kipling, da Marcílio J. Pereira, da Martins Pilger. Urbanizamos inteiramente a Morada dos Eucaliptos, fizemos outras urbanizações em espaços de moradias populares e deixamos recursos também para fazer a urbanização da Vila Getúlio Vargas. E tivemos a oportunidade também de estimular a construção de moradias pelo Minha Casa Minha Vida. Eu penso que esta é uma ação que exige uma articulação muito intensa do governo municipal com o governo federal. E nós vamos continuar fazendo isso. Quer dizer, o Brasil tem um déficit habitacional muito grande e nós precisamos continuar trabalhando o esforço de urbanizar espaços. E tem um outro aspecto. Nós temos em Novo Hamburgo muitos espaços de moradia regular e digna, mas em que as pessoas não têm a escritura. Foi criada uma lei federal chamada REURB, que facilita o processo de legalização de loteamentos que são regulares, mas não estão escriturados.
E eu quero dizer, eu tenho acompanhado o drama desses empreendimentos junto ao poder público municipal para obterem algum tipo de apoio no processo de legalização, pois eu vou ter um programa específico de legalização. As pessoas têm o direito, eu já tinha isso, nós escrituramos no meu período moradias em vários lugares desta cidade, mas eu vou ter uma área específica só para apoiar o processo de regularização, quer dizer, que o morador que já, por exemplo, a Coobasa da Santo Afonso, ela tem mais de 1.000 associados que já moram lá há mais de 35 anos. É uma área urbanizada, é uma área com pavimentação, é uma área, na maior parte, totalmente com toda a infraestrutura urbana. E essas pessoas não têm escritura. Evidente que nós precisamos prover essas pessoas da escritura. Isso é um direito delas terem a escritura pelo lote que elas pagaram, pela casa que elas construíram. Então, o município tem que criar facilidades para isso. Então, nós teremos esta política também de regularização desses mais de... Enfim, chegam a falar em mais de 200 espaços com situações irregulares no município. Pré-candidato Tarcísio Zimmermann, deixamos esse espaço agora para as suas considerações finais. Bem, eu queria iniciar esse diálogo final por aquilo que eu comecei. Eu tenho plena consciência do grande desafio que representa para um gestor público assumir a administração do município de Novo Hamburgo. Mas eu às vezes brinco com as pessoas que eu, aos 69 anos, sou a melhor versão de mim mesmo. Porque eu mantenho os conhecimentos que eu acumulei ao longo da vida, mas me tornei mais flexível, me tornei mais experimentado no processo de gestão pública e, portanto, mais capaz de oferecer, de fato, um ambiente em que os problemas, os graves problemas que nós temos, encontrem espaço para a sua solução. Ninguém de nós é super-homem, ninguém de nós faz nada sozinho. Nós fazemos aquilo que nós somos capazes de articular a ser feito junto com outros, né? Junto com outros. Então, por isso que eu aceitei o convite do PDT. Eu até tinha decidido que eu não mais continuaria na atividade pública. Mas aí o presidente Romildo Bolzan me liga e me diz: Tarcísio, tu é um homem ainda jovem, tu ainda tem plenas condições e tu vê toda essa tua experiência, todo esse teu, enfim, toda essa experiência que tu acumulou, Novo Hamburgo precisa disso para se superar novamente. Bom, é isso que eu ofereço à cidade. Eu ofereço à cidade um trabalho, eu ofereço à cidade diálogo, eu ofereço à cidade o esforço de ter uma equipe competente e políticas públicas de qualidade, eu ofereço à cidade um esforço de superar os nossos problemas, sobretudo na área do desenvolvimento e da construção do futuro. É isso que eu ofereço. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, domínio público. Agradecemos pela participação do pré-candidato do Partido Democrático Trabalhista, Tarcísio Zimmermann, em nosso espaço de debates. A série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo é veiculada no canal 16 da Claro e no YouTube da TV Câmara NH. Para mais informações sobre a série, consulte o portal do Legislativo Hamburguense, portal.câmaranh.rs.gov.br. Até o próximo encontro.